E aí galera da Neuralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver um tema muito importante, muito frequente em inglês, que são exatamente os advérbios de frequência. Então, always, often, never, seldom e assim por diante. Então, bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, advérbios de frequência são coisas que existem em todas as línguas. O que vai mudar é a frequência que cada um deles indica, né? Então em português a gente tem também, né? Sempre, nunca, às vezes, de vez em quando, frequentemente, essas coisas. Em inglês também tem, e é bom a gente conhecê-los e também saber as diferenças. Então, quais indicam uma coisa mais frequente, quais indicam uma coisa não tão frequente ali no meio. Então a gente vai ver aqui vários, começando aqui com essa tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se está aqui, em algum lugar vai estar a tabelinha mostrando quais são esses advérbios de frequência e qual é mais ou menos a frequência dele. Não precisa se basear cegamente nesse número aqui de 90%, 80%, não precisa se basear tanto nisso, mas é só para indicar alguma diferença entre a frequência deles. Então eu vou até ler aqui na minha tabelinha para eu não perder nenhum ali de ordem, e a gente, é claro, como sempre, vai dar exemplos de uso de todos eles aqui. Então, começando com o primeiro deles, que é o 100%, todo o tempo, é o always, que a gente conhece, é claro, como sempre em português. Então a gente pode dizer, we always go there, nós sempre vamos lá, sempre, o tempo todo. A gente diz aqui 100%, né? Mas é o equivalente mais ou menos. É óbvio que vocês não vão lá 100% da sua vida, mas você entendeu o que eu quis dizer. Always é o equivalente de sempre, uma coisa que você faz realmente o tempo todo. Depois do always, um pouco mais para baixo, seria o usually, que a gente pode traduzir como geralmente em português, é uma das traduções possíveis em português. A gente pode traduzir como usualmente também, que é uma coisa um pouco mais, né? Eu coloquei aqui entre 80% e 90% da frequência, mas ela é um pouco menos que o always. Então você pode dizer, I usually wake up at 7. Eu geralmente acordo às 7. Ou seja, tem um dia, 2 dias por mês, alguns poucos dias por mês, que você acorda às 8, mas geralmente você acorda às 7. Para isso a gente vai usar o usually aqui, geralmente ou usualmente. Depois do usually, descendo aqui na nossa tabelinha, a gente vai ter 3 advérbios que eles são usados basicamente como sinônimos em inglês, que são o frequently, o often e o normally. Então eu coloquei aqui entre 70% e 80% do tempo, das vezes, né, da frequência, e é claro, eles podem ter às vezes uma variação um pouco diferente, mas para a população em geral, eles geralmente não vão sentir muito essa diferença. Então, tanto o often, quanto o frequently, quanto o normally vão ser usados nesse sentido, que a gente pode traduzir aqui como frequentemente, a gente também pode traduzir como geralmente, né, o often, pode ser tanto frequentemente quanto geralmente. Em português a gente não tem tão bem essa variação, não é tão claro isso pra gente, né? Mas você vai poder usar em geral qualquer uma delas. Então você pode dizer, por exemplo, I often go to the gym, ou I frequently go to the gym, ou I normally go to the gym. Eu normalmente, ou geralmente, ou frequentemente vou à academia. E 2 coisas para se notar. A primeira é essa palavra often. Ela geralmente na fala, assim, um pouco mais rápida, ela é pronunciada sem a letra T. Então você não pronuncia often. Você até que pode pronunciar assim, algumas pessoas, quando elas querem realmente marcar a palavra, acentuar essa palavra, elas talvez podem falar com o T, mas na maioria absoluta das vezes esse T é meio que omitido. Então você fala algo como often, often, como se o T não existisse ali. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, na verdade, até que existe uma diferença aqui, por exemplo, entre o often e o frequently, que seria o often, indica simplesmente uma coisa que você faz com bastante frequência, bastantes vezes, muitas vezes, mas nada mais que isso. Já o frequently, ele é uma coisa que você tem um plano ali, é uma coisa bem comum à vida cotidiana das pessoas. Então, por exemplo, que você fala I frequently go to the gym,
eu frequentemente vou à academia, é uma coisa que você tem um plano ali, segunda, quarta e sexta eu vou à academia, segunda, quarta, quinta e sexta, né? 4 dias, 5 dias por semana, uma coisa bem frequente mesmo e que tem um plano ali, não é uma coisa que acontece. E a diferença seria que o often não tem essa coisa planejada ali. Então você pode dizer também, my mom often bakes cakes. A minha mãe cozinha, assa bolos, faz bolos frequentemente. Mas aqui, esse frequentemente, né, é uma coisa bastante frequente, que ocorre com certa frequência, mas não é, toda sexta-feira do mês. Não, ela faz, sei lá, 5 vezes por mês, 10 vezes por mês ela faz um bolo, ela assa um bolo. Mas não tem o dia certo, não é uma coisa planejada. É só uma coisa que acontece muitas vezes, mas que não tem um plano. Já o frequently seria uma coisa um pouco mais certa, um pouco mais planejada, ou que não é planejada, I frequently eat rice. Eu frequentemente como arroz. Não um plano, mas é uma coisa que você sabe, que segunda a domingo, pelo menos aí uns 5 dias você vai comer arroz. Então é uma coisa um pouco mais certa, uma ação mais frequente. Mas como eu disse, muitas pessoas, mesmo nativos, não vão conhecer muito bem essa diferença e vão usar tanto um quanto o outro normalmente, intercambiavelmente. Mas continuando aqui, o próximo advérbio é sometimes, que significa às vezes. Então, ali eu coloquei uns 50%, né? De vez em quando, às vezes. Você pode dizer, sometimes he speaks too fast. Às vezes ele fala muito rápido. Não é sempre. Tem muitas vezes que ele não fala rápido. Então, vamos dizer ali uns 50-50, 60-40%, mais ou menos ali nessa média, a gente pode usar o sometimes. E depois disso, a gente tem o occasionally, ele é menos frequente que o às vezes, e a gente pode traduzir como ocasionalmente, vez e outra, de uma maneira um pouco mais informal também. Então, um exemplo aqui, occasionally things don't go as planned. Ocasionalmente, vez e outra, as coisas não vão conforme o planejado, como o planejado. Então, uma coisa um pouquinho menos frequente aí que o sometimes. E depois, continuando aqui, a gente vai ter o seldom, o rarely e o hardly ever, que as três vão indicar basicamente a mesma coisa, que em português a gente diria raramente ou quase nunca. Qualquer uma das duas a gente pode usar aqui. Seldom vai ser uma palavra um pouco mais formal, talvez você encontre ela menos lendo ou vendo coisas assim mais informais, mas as outras são usadas completamente de forma normal. Então a gente pode dizer aqui, ela quase nunca sorri, ela raramente sorri. Então a gente pode usar o rarely, que seria raramente, né, uma tradução um pouco mais direta aqui. A gente pode usar o hardly ever, que seria uma coisa como quase nunca, né, dificilmente sempre, traduzindo literalmente, que significa quase nunca, né? Então, she hardly ever smiles. She rarely smiles. Ou a gente pode usar também o seldom, como eu mencionei, que ele é um pouquinho mais formal. E por último aqui, uma coisa que não acontece nunca, equivalente ao nunca em português, é o never. Então, he never drinks. Ele nunca bebe, ele não bebe nunca. Então aqui a lista completa, a tabelinha completa para vocês verem. Se tiver alguma dúvida no futuro, podem voltar aqui para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de nova. Se você aprendeu, dá aquele like, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!